Fala agora da expectativa dos prefeitos eleitos que iniciam aí as preparações para assumir seus mandatos a partir de 1º de janeiro de 2025. O presidente da FEMURNE, Luciano Santos, informou que 90% dos novos prefeitos eleitos e 30% dos 78 reeleitos do Rio Grande do Norte estão participando, do seminário Novos Gestores, que a Confederação Nacional do Município promove em Brasília. Por essa razão, ele também considera importante que os prefeitos receberem de uma entidade como a FEMURNE e também do Conselho Nacional dos Municípios informações que vão ajudar nos primeiros meses da sua gestão. Em Natal também há uma expectativa, porque a Comissão de Transição começou a coletar os dados sobre a gestão municipal, se reúnem hoje, inclusive, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, a FIERN, para conhecer o programa Mais RN, que atua aí como núcleo estratégico da instituição. Pois é, no final da manhã a equipe vai ser recebida aí pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, pelo presidente, para conhecer o programa Mais RN. É um programa que desde 2014 atua com o núcleo estratégico da instituição no desenvolvimento econômico do Estado, além de integrar aí a rede nacional de observatórios da CNI. Pois é, e sobre esses desafios, sobre gestão pública municipal, transmissão de mandato também nessa nova gestão, o Jornal da Manhã recebe agora o advogado Pablo Tatim para esclarecer um pouquinho para os nossos ouvintes quais são esses desafios que os prefeitos vão enfrentar. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Obrigado, bom dia, Alice, bom dia, minha cara amiga Virgínia. Sempre uma alegria estar aqui novamente no Jornal da Manhã, que é líder de audiência em todo o Rio Grande do Norte, e ainda mais para nós falarmos dessa questão tão relevante que é a transição governamental, Seja muito bem-vindo, doutor Tatim, à edição do Jornal da Manhã desta terça-feira. O senhor estava aí ouvindo todas as nossas primeiras observações sobre a situação da saúde no Rio Grande do Norte. E o senhor acompanha muito de perto essa gestão pública no viés dos municípios potiguares. Eu queria já começar o Jornal da Manhã nessa entrevista lhe perguntando qual a sua opinião sobre a realização dessas barreiras ortopédicas através de um consórcio de municípios que o governo do estado está propondo para resolver e minimizar a superlotação do Valfredo Gurgel. Olha, eu sou advogado, mas estive gestor 12 anos da minha vida, E o senhor tem uma relação muito próxima com os municípios, Sim, bastante. Isso iniciou aqui no Rio Grande do Norte quando eu estive por 5 anos como superintendente da FUNASA. Pegamos a FUNASA Rio Grande do Norte em 17º lugar e deixamos ela como campeã nacional em execução. Foi a primeira vez nos 32 anos da instituição que o Ceará não foi o primeiro colocado. E a partir disso desenvolvemos uma proximidade muito grande com os prefeitos, com as senhoras prefeitas, com a realidade dos municípios potiguares, Em princípio, Virgínia, dentro da gestão, todo projeto de planejamento para se tratar contingências, ele é bem-vindo. Eu realmente não me aprofundei a respeito dessa proposta do governo, mas eu quero dizer o seguinte, que nessa cadeia, nesse elo, o município é o elo mais fraco, certo? Veja bem, além, você está falando há pouco, mas não tem nem gesso, não temos salas de gesso nos municípios de médio porte, Quero dizer que tem muito município de pequeno porte que no Rio Grande do Norte, apesar de estarmos numa região do país com IDH mais baixo, presta bons e excelentes serviços de baixa complexidade aos munícipes. Mas o problema é que é um colapso do sistema como um todo na saúde, certo? E existem duas questões aí que são muito importantes para os municípios. Primeiro, o fenômeno da judicialização da saúde, certo? Chega lá a pessoa com um problema diante do juiz de direito, que muitas vezes não tem conhecimento aprofundado dessa gama, desse plexo normativo que envolve o Sistema Único de Saúde, que começa com uma lei nacional e vai por
portarias e instruções normativas do Ministério da Saúde e acaba passando para o município, porque ele chega lá, a pessoa está morrendo, o juiz quer resolver, né? Passa para o município fazer algo que não é de sua competência, e também outro problema muito grave, que é a defasagem da tabela do SUS, certo? E além disso, mesmo a tabela não é paga integralmente, isso vai gerando um passivo. Se somares a esse processo de municipalização dos serviços públicos, que há 20 anos ocorre no país, o Estado e principalmente a União passando o serviço público para a competência do município, mas sem passar o recurso, só passa o problema, né? Passa o problema. Só passa ver a nós, o vosso reino continua rico do mesmo jeito. Então, vocês vejam, é a crônica de uma morte anunciada, né? Esse modelo de consórcio, né, que não é novo também, já se fala muito em adotar modelos de consórcio. O senhor está acompanhando essa transição dos atuais prefeitos, a chegada dos novos a partir de 1º de janeiro. Esse modelo de consórcio funciona, na sua opinião? Funciona. Eu sou adepto da gestão pública de resultados, né? Eu tenho uma experiência vertical e horizontal. Município, Estado, União, Legislativo, Executivo e Judiciário. Já passei por tudo, certo? E agora, como advogado, eu digo, só tem 2 tipos de advogado, que resolve e o que não resolve. Quando eu era gestor, eu dizia, só tem 2 gestores, o que entrega e o que não entrega, certo? Então, veja bem, essa questão da saúde, ela pode ser, sim, resolvida por meio do consorciamento. O que é o consorciamento? Existe uma lei nacional específica que trata dos consórcios públicos. Ele foi muito inspirado no condado americano. O condado americano é um ente, vamos dizer, é como se fosse um ente federativo nos Estados Unidos, que reúne municípios, certo? Que se consorciam política e administrativamente para resolver problemas grandes demais para o município e pequenos demais para o Estado. Então, o consórcio está aí há cerca de 14 anos, né? Como uma alternativa para os municípios e não apenas na área da saúde. Existem os consórcios multifinalitários, né? E creio que é uma tendência irreversível, né? Pois eles juntos eles conseguem negociar preço pela escala, né? É uma teoria bacana, porque a gente vê isso no consórcio Nordeste aqui no Rio Grande do Norte faz parte. A Fátima nesse momento é inclusive a presidente aqui do consórcio Nordeste. A gente conseguiu durante algum tempo algum tipo de melhoria de acordo com os ex-presidentes, mas a gente teve também um consórcio que foi afundado em escândalos de corrupção, né, no período da pandemia. Isso é só um adendo, tá? Sim. Em qualquer lugar onde houver administração pública, poderá haver o fenômeno da corrupção, o que, veja bem, não estou dizendo que tenha ocorrido no caso que o colega disse, mas isso não desvirtua o Instituto. O Instituto do Consórcio é uma coisa extremamente benéfica, principalmente para os municípios. Para os estados, lembrando que até a própria União Federal pode se consorciar com os demais entes subnacionais, para o Estado e para a União não é tão importante, para o município é muito importante. Doutor Tatinha, a gente está falando também nesse momento de fim de ano, depois de eleições municipais, todos os municípios estão passando por uma transição, alguns, na verdade a maioria, né, alguns tiveram prefeitos reeleitos, mas o período de transição é um período muito importante e a gente está tendo situações diferentes, por exemplo, aqui em Natal, que é uma gestão que não é o mesmo prefeito, mas é uma gestão que demonstra continuidade. Já em Parnamirim são adversários que estão trocando de lugar e tem uma discussão sobre o repasse de informações. Eu queria saber, legalmente, quais são as obrigatoriedades das pessoas que estão envolvidas, as obrigações das pessoas que estão envolvidas numa transição, principalmente do gestor que está deixando o mandato. Veja bem, as obrigações não são apenas legais, elas também são éticas, certo? Mas se não estão cumprindo nem as legais, imagina as éticas, né, doutor? É que elas são intrinsecamente ligadas, né? Até mesmo porque não há lei que resista a quem não quer cumpri-la, né? Claro que existem as medidas judiciais cabíveis para tanto. Eu costumo dizer
e na palestra que eu proferi aqui no Encontro dos Novos Gestores da FEMURN, que ocorreu semana passada, reunindo os novos gestores aqui do Rio Grande do Norte e muitos gestores que foram reeleitos, a palestra que me antecedeu foi do Dr. Wagner, e eu e ele chegamos a uma conclusão comum, né? Porque ele já participou de várias transições, eu participei de 2 transições do governo federal, uma como supervisor administrativo e outra como coordenador jurídico da transição. E o que eu posso dizer é o seguinte: como é a transição vai dizer muito de como vai ser o governo, né? Porque ali se plasmam desde relações pessoais até uma dinâmica de organização do poder que vai além do que está na estrutura positivada, legal, que diz muito como é que as coisas vão ir. Uma boa transição significa, né, pelo menos um bom indicativo de que um bom governo virá. A transição governamental, eu costumo dizer que é a concretização dos princípios regentes da administração pública previstos no caput do artigo 37 da Constituição da República. A legalidade, e a legalidade aí em sentido amplo, não é? A Constituição, a Lei de Acesso à Informação, a Resolução número 34, 2016 do TCE, que é a que regula o processo de transição governamental aqui no estado do Rio Grande do Norte, a Lei de Processo Administrativo Federal, que por uma súmula 633 do Superior Tribunal de Justiça é de aplicação subsidiária aos estados e municípios que não têm suas próprias leis de procedimentos. Enfim, é a concretização, primeiro, desse princípio da legalidade em sentido amplo, depois da impessoalidade, porque o gestor que está saindo tem que lembrar que a prefeitura não é dele. Sim. Certo? Depois da moralidade, que é justamente esse comportamento ético, né, de respeito aos princípios do decoro e da boa-fé, que estão inclusive positivados no inciso 4º do parágrafo único do artigo 2º da Lei 978499, certo? Por fim, da publicidade, isso é, todas as informações, salvo raríssimas exceções, são e devem ser públicas e publicizadas, e todos esses 4 princípios para chegar no último, que é o da eficiência, porque a grande meta do processo de transição governamental é justamente o quê? Evitar a solução de continuidade, isto é, evitar a interrupção dos serviços públicos, porque existe um princípio regente dentro do direito administrativo, que é o princípio da continuidade do serviço público. Então é isso, mais do que tudo, que deve ser assegurado. Doutor Tatim, a gente poderia associar, né, essas observações que o senhor faz de uma boa transição para o início de uma boa gestão a uma prática que no passado foi bem comum, que é o abandono de obras que foram iniciadas pelo gestor que deixou o cargo para aquele que vai dar continuidade. Muitas vezes a gente assistiu aqui até uma espécie de desperdício do dinheiro público por causa desse tipo de atitude. Quem assumiu o governo não queria dar continuidade a obras que tinham sido anunciadas pelo seu antecessor. Qual é a posição do senhor como um defensor da legislação a respeito desse assunto? Veja bem, é mais do que ser um defensor da legislação, né? É ser um defensor da coisa pública. O regime é republicano, res pública, da coisa pública, em oposto a res private, a coisa privada. Lá na minha casa e na sua, a gente faz o que a gente quiser, desde que não seja proibido por lei. Dentro da administração pública, a gente está tratando do bem comum. Então, um gestor que simplesmente não dá continuidade a uma obra pública porque ela foi iniciada pelo seu antecessor, primeiro, não está honrando os votos que recebeu da população. Por cada voto é um voto de confiança. Segundo, está descumprindo ampla gama de normas, né, legais, e até mesmo a própria Constituição.
E, por fim, pode ser responsabilizado. Não por improbidade, porque hoje se modificou o microsistema de responsabilização por improbidade administrativa, porque havia um certo abuso nisso. Hoje, para haver se caracterizar em improbidade administrativa, há de haver a comprovação do dolo específico. O que significa isso? Que o gestor agiu de forma livre e consciente para afrontar a lei e oferir um benefício indevido, né? Uma vantagem indevida para si ou para o trem. Então, por improbidade, ele certamente não pode ser enquadrado, mas ele pode responder uma ação civil pública e ter que indenizar o erário pelos danos exurgentes de uma obra paralisada. Doutor Tatim, e a quem cabe essa fiscalização sobre essa transição? É o Ministério Público? É os vereadores que estão no exercício do mandato? É os vereadores eleitos? Eu sei que a sociedade, claro, tem que acompanhar também. Tribunal de Contas, enfim, eu queria saber quem tem essa responsabilidade, até porque é bom a gente saber para depois cobrar, porque eu vou falar de um exemplo claro. Em Parnamirim, isso, segundo a prefeita eleita Nilda, está tendo um problema na transição. Certo. Então, quem é que está atuando para evitar que esses problemas aconteçam? Tem algum órgão que tem a responsabilidade, a prerrogativa de fiscalizar? Vários, porque nós estamos aqui tratando, como eu disse, antes de tudo, do respeito à Constituição e às leis. Então, a priori, nós temos o fiscal da lei, que é o Ministério Público, certo? Em segundo, nós temos o Tribunal de Contas. A Resolução 34/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte é extremamente bem redigida e ela é exauriente no sentido de ela minudencia todas as informações e documentos que devem ser passados para a nova gestão, certo? E por fim, além do Ministério Público, certo, e do Tribunal de Contas, nós temos o que? O Judiciário, que uma vez provocado pode sim agir. Porque acontece? A Lei de Acesso à Informação, que é uma lei nacional, isso ela se aplica à União, Estados e Municípios, ela define o direito ao acesso à informação, não apenas a prefeita eleita, o prefeito eleito, mas a qualquer um de nós, e estabelece prazos. Informação disponível, que é, por exemplo, a lei orçamentária anual. Certo. Era uma informação disponível, tem que ser entregue imediatamente. Informação não disponível, tem 20 dias corridos para entregar. Existe todo um prazo de repasse de transparência das informações. Exatamente. E uma vez ultrapassado esse prazo, é que surge o direito à impetração do mandado de segurança, né? Que é o remédio jurídico para enfrentar atos ilegais ou com abuso de poder praticados por gestores públicos ou quem faça às vezes dele. Então, direito líquido e certo, pediu informação, não recebeu, cumpre esses prazos e se judicializa. Agora eu queria entrar na parte mais política da nossa conversa, a gente já chegando aqui ao final da entrevista, porque a bancada federal do Rio Grande do Norte se prepara para definir as emendas orçamentárias para o ano de 2025. E aí eu pergunto para o senhor, é hora de sentar com os prefeitos eleitos que vão assumir a partir de 1º de janeiro e definir essas prioridades, porque o senhor sabe hoje que o orçamento da União hoje é um dos principais instrumentos de execução de obras e realizações nos municípios. Qual a importância dos prefeitos se prepararem para negociar já essas emendas parlamentares com a bancada do RN? É absolutamente central essa questão, porque a característica do orçamento municipal nos estados do Norte e Nordeste é uma dependência estrutural do FPM e de emendas parlamentares. Só tem dinheiro para pagar a folha e nada mais. Pois. Então, eu, inclusive, durante a minha palestra, eu distribuí um folhetinho de uma lauda dizendo os 10 mandamentos do bom gestor. Um deles era o seguinte: tenha um bom representante em Brasília, pois lá estão os recursos para tornarem realidade os sonhos da sua comunidade. É verdade. Né? Então agora vai se votar a LDO, depois se vota a LOA, certo?
Quando se votar a LOA, surge, vamos dizer assim, o prazo para a indicação das emendas parlamentares, o que a gente chama das indicações guarda-chuva. Vai para tal ministério, vai para transferência especial, etc. E lá em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, quando abre o orçamento da União, é que daí sim é indicação para o município. Dentro daquele guarda-chuva, o parlamentar diz assim, vai para cá, vai para lá ou vai para cá. Certo. E eu sou um defensor das emendas parlamentares pelo seguinte, muitos falam em orçamento secreto, etc. Nós todos acho que temos aqui a mesma idade, nós nos lembramos... Tirando Ulisses. Que é uma mãe para mim. Nós nos lembramos... novinha. Nós nos lembramos que há 30 anos passados, uma das críticas é que o orçamento era uma peça de ficção. Sim. E que o legislativo sempre estava de joelhos diante do executivo, certo? Por obras para beneficiar os seus redutos eleitorais. E nada mais normal que um político queira beneficiar as pessoas que votam nele. Ele foi votado para isso. Com a lógica das emendas parlamentares, o que ocorre? Que nunca teve nada de secreto, porque isso foi, eu quero dizer que foi uma invenção midiática, porque o orçamento da União é acompanhado com um delay máximo de 24 horas pelo CIOP. E as emendas PIX, doutor Tatinho? Mas é direto, veja bem, é direto. É direto, mas não há uma espécie... Não se sai a execução dela, como é que ela é executada pelos municípios. Não, mas veja bem, a natureza da emenda PIX, como fortalecimento é chamado, de caixa, né? É justamente botar no custeio, certo? É de livre aplicação no município, certo? Por que isso? Simplesmente porque a União engole 50% do bolo tributário. Que federação é essa? Né? Então, com o sistema de emendas parlamentares, primeiro, o legislativo, que é o único poder onde todos estão representados, no executivo está a maioria, no judiciário estão os não eleitos, e no legislativo está toda a sociedade representada, ainda mais num sistema proporcional como é o nosso. Esse poder legislativo deixou de ficar de joelhos diante do executivo, faz uma redistribuição do bolo tributário, certo? Necessária. E veja, ninguém melhor do que o representante da região para saber onde é que o recurso tem que ser colocado. Está aqui alguém que eu vou dizer, como eu disse, eu tenho uma experiência de gestão pública, eu acho que de estagiário a ministro de Estado eu já assinei como tudo, dentro da administração. Eu quero dizer o seguinte, metade das normas que eu ajudei a fazer lá em Brasília, eu não faria hoje, né, depois que eu vim ver a realidade aqui na ponta. Porque a tecnocracia lá em Brasília pensa as coisas do mundo ideal, mas não é assim. O mundo real é diferente, né, É doutor diferente. Tatinho? Muito bem, doutor Tatinho, advogado, esclarecendo aqui sobre gestão pública municipal, transmissão de mandato e também novas gestões, os desafios, né, para os novos prefeitos eleitos. A gente agradece os esclarecimentos. Muito obrigada pela sua presença. E tem que voltar ano que vem, depois da transição, né, para a gente ver se vai ter alguém penalizado, enfim. Sim. Mais importante do que estar alguém penalizado é que todos cumpram os seus deveres éticos de probidade e boa-fé, que todos colaborem para que as transições sejam pacíficas. O prefeito que sai, mesmo que tenha perdido para o adversário, fornecendo as informações. E o que entra, sabendo que todas aquelas informações, são muitas, não podem ser dadas instantaneamente, porque o gestor que está no mandato, além de passar essas informações, tem que continuar governando a cidade. Então é tudo uma questão de bom senso. Se todo mundo tiver bom senso, tudo acaba muito bem. Quero agradecer muito, Virgínia, e a todos os companheiros aqui da mesa, por mais uma vez poder estar aqui com vocês. Maravilha. Obrigada, Muito advogado. obrigada, doutor Pablo Tatinho. São 8h42.